Então, pessoal, eu sou Fábio novamente aqui, tá? Vamos dar uma olhada na atividade 18 do Colégio Antônio Vaz e a gente vai continuar dando uma olhada em polinômios e fatoração, beleza? Vamos dar uma passada aqui para a gente chegar até os exercícios, né? Então, a gente já viu, né, a questão sobre polinômios, a gente já está estudando já há um tempinho, né? Que polinômios são expressões algébricas decorrentes da adição de monômios, né? A gente fala adição, mas pode ser adição ou subtração, certo? De termos aí, né? De cada um dos termos, monômios, né? Lembrando, com letras e números, beleza? Parte literal e coeficiente numérico, né? Valor numérico, ok? O coeficiente numérico, melhor dizendo. Então, nós temos aí, né? Os polinômios, a partir de dois termos, a gente pode já chamar de polinômio, né? Mas os com dois e com três termos, a gente pode chamar também com um nome específico, ó. Esse cara aqui eu tenho três termos, ó. 1, 2, 3. Lembrando sempre, né, que um polinômio ele vai estar sempre separado por sinais de associação, ou o sinal de mais ou o sinal de menos. Então, quando eu tenho três termos, eu chamo de trinômio, ok? Trinômio, três termos. Ó, aqui eu tenho um outro trinômio, ó, um termo, dois termos, três termos, sempre separados por sinais de associação, né? Então, quando eu tenho três termos, eu chamo de trinômio. Quando eu tenho dois termos, eu chamo de binômio. É esse caso aqui, ó. Um termo mais um. Tá vendo? Sempre com o sinal de mais ou de menos. Ó, um termo e outro termo. Aí vocês vão falar assim, ó, mas esse aqui não tem o coeficiente, né? Tem. Se não tem ninguém aqui na frente da letra, é como se estivesse sendo multiplicada por 1. Então, eu tenho 1a ao quadrado menos 1b ao quadrado, ok? Tá? Então, binômio, trinômio, né? Binômio, dois termos, trinômio, três termos, polinômio pode ser com dois termos, com três termos ou mais, né? 4, 5 e assim por diante, ok? Avançando a página, a gente está falando ainda aqui, né, sobre os graus dos polinômios que nós já vimos, né, que é de acordo com o expoente que ele carrega. Então, quanto maior o expoente, maior o grau do seu polinômio. Nesse caso aqui, eu tenho 3x ao cubo mais y, e esse y aqui está elevado a 1. Então, se a gente analisar aqui, ó, né, de acordo das letras, né, da parte literal, qual o maior expoente que eu tenho nesse caso aqui? É o 3. Então, eu posso dizer que esse polinômio aqui é um polinômio de grau 3. Beleza? Quando eu tenho mais de uma letra, né, associada a um termo qualquer, eu vou somar os expoentes dessas letras. Quando eu tenho mais de uma letra, né, dentro do termo, eu vou somar os expoentes das letras. Então, por exemplo, ó, eu tenho 3x ao quadrado vezes y, 3 vezes x ao quadrado vezes y, elevado a 1. Então, se eu somar os expoentes aqui, eu tenho 2 mais 1. Esse cara aqui seria grau 3. Eu tenho 5x ao cubo, y ao cubo. Ó, grau 3 aqui, né? Expoente 3, expoente 3. Somando, teria um grau 6 aqui. Menos x elevado a 1 vezes y elevado ao quadrado. Ó. Se eu somar os graus aqui, eu tenho de novo grau 3. Então, o maior grau que eu tenho, né, dentro dos termos é um termo que tem grau 6. Nesse caso, então, eu vou dizer que esse polinômio é um polinômio de grau 6 ou de sexto grau, né? Também pode ser. Beleza? Continuando. Dentro da atividade, a gente está falando sobre produto notável. A gente está dando uma passada, né? A gente tem uma gama maior aqui de informações, mas os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, nas equações de primeiro e de segundo grau. O termo notável refere-se à importância e à notabilidade desses conceitos para a área da matemática. Então, a gente tem alguns produtos notáveis aí muito importantes, né? Assim, muito trabalhados. Então, existe o produto notável, né? Do quadrado de dois termos, quadrado da soma ou quadrado da diferença, o cubo da soma ou o cubo da diferença, a diferença, né, no caso aqui está falando sobre subtração,
produto está falando sobre multiplicação. Então, a gente tem aqui os mais conhecidos, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, o cubo da soma ou o cubo da diferença, o produto da soma pela diferença, tá? Existem alguns produtos notáveis que são interessantes da gente dar uma olhada, mas nesse primeiro momento, né, no momento que a gente está trabalhando aí essa forma online, né, e meio presencial, né, híbrida, a gente não vai se aprofundar por enquanto, tá? Mas mais à frente a gente vai dar uma olhadinha também, né? De repente, ainda esse ano a gente vai conseguir trabalhar essa parte de produto notável, beleza? E tem uma série de informações aqui e a gente optou por continuar trabalhando com a ideia dos polinômios, tá? Então vamos para a terceira folha, né? Para a gente já começar a trabalhar os exercícios aqui. Analisando as alternativas, né? Questão 1. Analisando as alternativas a seguir, marque aquela que contém de forma correta a solução do produto notável x menos 5 elevado ao quadrado. Então aqui ó, a gente tem um produto notável, tá? Então aqui eu tenho a quadrado da diferença. Esse cara aqui se chama quadrado da diferença. Quadrado da diferença de dois termos. Ok? Por que se chama quadrado? Porque ele está elevado ao quadrado. Por que se chama diferença? Porque a diferença é de dois termos. Eu tenho um termo aqui e um outro termo aqui. É o quadrado da diferença desses dois carinhas aqui. Como é que a gente resolve isso daqui? Né? A gente sabe que quando falo de potenciação, por exemplo, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, vai ser a base, a quantidade de vezes que pede o meu expoente, né? Ou seja, eu vou repetir em forma de produto, em forma de multiplicação, a minha base duas vezes. Ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que nesse caso aqui é 9. Se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado ao cubo, eu vou repetir a minha base, a quantidade de vezes que pede o meu expoente em forma de produto. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vendo? Então, a gente repete a base, quantidade de vezes que pede o expoente em forma de produto. Perfeito? Aqui acontece a mesma coisa. Eu vou repetir a minha base, a quantidade de vezes que pede o meu expoente. Então, vamos lá? Eu tenho menos 5x, x menos 5 elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir a base, a quantidade de vezes que pede o meu expoente. X menos 5 vezes x menos 5. Ó, eu repeti a base, a quantidade de vezes que pede o expoente em forma de produto, em forma de multiplicação. Como é que a gente vai resolver aqui? A gente vai ter que fazer a operação que se chama operação distributiva. Vou pegar esse primeiro termo que está aqui, ó, e vou multiplicar por esses dois termos que eu tenho aqui do outro lado. Depois eu vou fazer a mesma coisa com esse outro carinha aqui, ó. Eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar também pelos dois termos que estão do outro lado. Como é que a gente faz a multiplicação, né, de termos aqui, no caso de polinômios? Ó, vamos lá. Primeiro aqui, então, com o primeiro termo, né? X. X vezes x, eu tenho x ao quadrado. Ok? Porque eu não sei qual é o valor aqui, mas ele está sendo multiplicado duas vezes, né? Então, eu tenho x duas vezes. X elevado ao quadrado. X vezes menos 5 é menos 5x. Agora, com esse carinha aqui, ó. Menos 5 vezes x, de novo, menos 5x. Menos 5 vezes menos 5, ó a regra de multiplicação. Menos vezes menos vira mais. 5 vezes 5, 25. Por fim, o que a gente vai fazer? Juntar os termos que são semelhantes. Ó, esses dois termos aqui são semelhantes. A parte literal deles é igual, é exatamente igual. Então, vamos juntar esses termos aqui. Eu não tenho com quem juntar, ó, x ao quadrado. Menos 5 com menos 5, né? Ou seja, menos 5x com menos 5x, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, eu tenho menos 10x mais 25. Resposta, então, para a gente, ó,
x ao quadrado menos 10x mais 25. Nossa resposta é a alternativa C. Beleza? Vamos para número 2, então. A questão número 2, basicamente, é a mesma ideia. Ó. Eu tenho 2x mais 4 elevado ao quadrado. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Né? Eu tenho um termo aqui e o outro termo aqui. É o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente vai resolver esse carinha aqui? Basicamente a mesma ideia. Eu vou repetir a base, a quantidade de vezes que pede o meu expoente. Então, eu tenho 2x mais 4, que é a minha base, multiplicada por ela mesma duas vezes. Ó. De novo, a gente vai trabalhar com operação distributiva, beleza? Então, vamos pegar primeiro esse termo aqui e vamos multiplicar esses dois aqui. Ó. 2x vezes 2x, como é que a gente faz a multiplicação? Ó? Coeficiente vezes coeficiente. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x quadrado. 2x vezes 4, coeficiente vezes coeficiente de novo. Ó. 2 vezes 4, 8. E o x não tem com quem multiplicar, ele repete. É a mesma coisa com esse outro termo. Ó. 4 vezes 2. Né? 4 vezes 2x, 4 vezes 2, mais 8. X aqui vai repetir. E de novo, ó, 4 mais 4 vezes mais 4, né? Mais vezes mais, continua mais. E 4 vezes 4, 16. Olha aqui, ó, de novo, ó, termos semelhantes. Ó, mais 8x, mais 8x. Não posso juntar esses dois termos? Com certeza, devo fazer isso. Ó. Mais 8 com mais 8 é mais 16x. E aqui continua mais 16. Eu poderia fazer a simplificar aqui, né? Colocar aqui o 4 em evidência. Mas aqui, a princípio, não é isso que está pedindo. Então, a nossa resposta já está definida. Ó. 4x ao quadrado mais 16x mais 16. Resposta A. Vamos para o número 3. Vamos lá, então. A questão número 3. Vou trazer aqui para cima. E a gente já vai responder ela, que é tranquila. Vamos lá. Ó. Número 3, ela está pedindo o seguinte. Qual é o valor numérico do polinômio x ao quadrado menos 2x mais 5 para x igual a 2? Tá? O que a gente vai fazer quando a gente está querendo saber o valor numérico de um polinômio? Note o seguinte, essa parte literal, né, no caso esse x aqui, ele pode atribuir qualquer valor. Tá? Ele pode atribuir qualquer número. Ele pode ser um número positivo, um número negativo, um número com vírgula, né, um número decimal, no caso, uma fração. Ele pode assumir qualquer valor dentro da matemática. Só que nesse caso aqui a gente está falando o quê? A gente quer saber qual é o valor numérico quando o valor do x for igual a 2. O que ele quer dizer aqui? Estou falando o seguinte, ó. Quando o valor do x for igual a 2, qual vai ser o resultado que eu vou ter aqui? Basta a gente fazer o seguinte, aonde eu tenho x, eu substituo pelo valor que eu estou definindo. Estou falando que x vale 2, então vamos substituir e efetuar os nossos cálculos. Ó. Então, aonde eu tenho x, eu vou colocar o valor que eu defini, que eu falei que é 2. Aqui eu não tenho x elevado ao quadrado. Se eu trocar esse x aqui pelo valor que eu falei, vai ficar o quê? 2 elevado ao quadrado, certo? Menos, aqui eu não tenho 2x, né? Aqui nós temos uma multiplicação. É 2 vezes esse x. Então, estou falando que o x vale 2, é 2 vezes 2, mais 5. Agora é só a gente resolver isso daqui para encontrar o valor numérico. Vamos por parte, tá? Calma, calma, passo a passo. Primeiro, né, numa expressão, eu vou resolver a potência, tá? Potência ou raiz, né, de acordo com o que ela aparecer. Então, nesse caso aqui, eu tenho a potência, eu tenho uma potência aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Então, eu tenho 4. Vamos repetir o restante. Menos 2 vezes 2, mais 5. Posso fazer direto? Com certeza. Tá? Se você já entendeu aqui qual é o critério, beleza. Agora a gente vai para a parte de multiplicação ou divisão na ordem que elas aparecem. Ó. Eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Tenho menos 2 vezes 2, né? Então, eu tenho 4
menos 2 vezes 2 vai virar menos 4, mais 5. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver a soma ou subtração na ordem que elas aparecem. Pode fazer direto também, mas eu tenho dúvida, tenho dificuldade, faz por associação, ó, 2 a 2. 4 menos 4, 0, mais 5. 0 com mais 5 é o próprio 5. Então, qual o valor numérico do polinômio quando x é igual a 2? 5. Moleza, né? Tranquilo. Vamos para a questão número 4. A gente está estudando bastante essa parte aí de soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Então, vamos lá. Ó. Sendo os polinômios A, então eu tenho um polinômio aqui, né? 3A ao cubo mais 2AB menos 2B. E o polinômio B, menos 2A ao quadrado menos 2AB mais B. Determine, aí eu quero saber o valor do polinômio A mais o polinômio B e depois o valor do polinômio A menos o polinômio B. Vamos montar primeiro essa nossa conta? Então, eu tenho o polinômio A aqui. Ó. Vou colocar ele entre parênteses, não tem necessidade, mas vamos colocar só para a gente demonstrar. Ó. Eu tenho 3A ao cubo mais 2AB menos 2B. E eu quero somar com o polinômio B. Meu polinômio B é menos 2A ao quadrado menos 2AB mais B. Até um espaço aqui para não atrapalhar a gente. Então, ó, eu quero somar esse cara mais esse daqui. Esse sinal de mais, ele está dizendo o seguinte. Ó, eu quero exatamente os termos que estão aqui. Eu quero somar exatamente esses caras que estão aqui. Eu não vou trocar o sinal de nenhum desses termos que estão aqui dentro. Só vou lançá-los aqui novamente. Ó. 3A ao cubo mais 2AB menos 2B. Eu vou pegar todo mundo que está aqui. Ó. Menos 2A ao quadrado menos 2AB mais B. Agora o que a gente vai fazer é juntar os termos que forem semelhantes. Beleza? Esse cara aqui não tem ninguém semelhante a ele, né? Não tem ninguém com a parte literal igual. Ó. Né? Eu tenho 3A ao cubo. Pô, Fábio, mas eu tenho A ao quadrado aqui, eu posso somar? Não. Expoente 3 e expoente 2, eles são diferentes. Beleza? Vamos ver aqui o segundo. Ó. Eu tenho aqui ó, mais 2AB. E eu tenho aqui ó, menos 2AB. Ó, a parte literal é igualzinha. Ó. AB, se fosse BA também, né? Não mudaria. Né? A ordem aqui não mudaria. O importante é que eu tenha as mesmas letras com os mesmos expoentes. Vou colocar eles juntos aqui então. Ó. Mais, calma aí que deu um pequeno erro. Mais 2AB menos 2AB. Lembrando que o sinal está sempre na frente do número. Beleza? Depois eu tenho ainda esse cara aqui, ó, menos 2B. Aqui eu não tenho ó, B, e aqui eu tenho também. Ó, aqui se não tem ninguém é o 1, né? Eu tenho menos 2B mais 1B. Vamos botar esses termos juntos. Ó, menos 2B mais 1B. Não vou nem botar o 1, que eu já sei que aqui tem o número 1. Ok? Por fim, eu tenho esse último elemento aqui. Ó, menos 2A ao quadrado. Eu não tenho ninguém que seja A ao quadrado aqui também. Então vai ficar normal. Agora vamos juntar os termos que são semelhantes. Ó. 3A ao cubo não tem ninguém. Aí eu tenho aqui ó, mais 2AB menos 2AB. Mais 2 menos 2 né, são opostos, né? Com sinais diferentes. Aqui dá zero. Então não vai ficar ninguém aqui. Vai ficar 0AB. Não preciso nem colocar. Aqui eu tenho ó, menos 2 mais 1. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Menos 2 mais 1 vai ficar menos B. Né? Tenho 2, devo 2 e só tenho 1 para pagar, eu vou continuar devendo, né? Só que eu vou dever 1 só, vou dever 1B. E o menos 2A aqui, 2A ao quadrado, vai permanecer. Nossa resposta está aqui. Ó. A única coisa que eu posso fazer para colocar de uma forma mais organizada é colocar de acordo com os expoentes. Ó. Então, eu tenho 3A ao cubo. Eu tenho esse cara aqui, ó, menos 2A ao quadrado, né, que depois eu venho expoente ao quadrado, menos B. As respostas são as mesmas, ok? Aqui só está de uma forma mais ordenada. Tranquilo?
Vamos para A menos B? Vamos lá então. Então eu quero saber o valor do coeficiente do polinômio A menos o polinômio B. Então vamos lá. Eu tenho 3A ao cubo mais 2AB menos 2B menos esse outro polinômio, menos 2A ao quadrado menos 2AB mais B. Nota aqui o seguinte, ó. Esse sinal negativo aqui, ele está falando o seguinte para a gente. Eu quero esses carinhas aqui, mas eu quero com o sinal trocado, tá? É como se houvesse uma multiplicação de sinais, é como se fosse assim, ó. Menos vezes menos, então isso aqui vai virar mais. Menos vezes menos, então isso vai virar mais. Menos vezes mais, então esse termo vai virar menos, tá? São todos os valores, mas com os sinais opostos, beleza? Esse primeiro aqui não tem sinal negativo na frente, então ele vai repetir simplesmente, ó. 3A ao cubo mais 2AB menos 2B. É aqui agora a gente vai ver aqui, ó, sinal oposto. Menos 2A ao quadrado. Então, na verdade, é mais 2A ao quadrado. Menos 2AB, mais 2AB. Mais B, menos B. Agora vamos juntar os termos que são semelhantes, da mesma forma que nós fizemos aqui do outro lado. Ó. 3A ao cubo. Aí aqui eu tenho, ó, mais 2AB. Vou botar com uma letrinha diferente. Mais 2AB, mais 2AB. Ó. Vou botar eles juntos aqui só para facilitar para mim. Mais 2AB. Depois, eu tenho menos 2B e aqui menos B. Vamos botar juntos também? Menos 2B, menos B. E, por fim, o último termo que eu tenho aqui é aquele mais 2A ao quadrado. Vamos juntar os termos semelhantes agora. Ó. 3A ao cubo. Aqui não são semelhantes, ó. Mais 2AB com mais 2AB. 2 mais 2, mais 4AB. Aqui também são semelhantes, ó. Menos 2B, menos B. Menos 2B, menos 1B. Eu devo 2, eu devo 1. Na verdade, então, eu devo 3. E aqui, mais 2A ao quadrado. Nossa resposta está aqui. O que a gente pode fazer? Da mesma forma, organizar 3A ao cubo mais 2A ao quadrado. Esses dois carinhas aqui, eles têm expoente praticamente igual, né? Expoente 1 com mais 1 aqui, eu teria expoente 2. Vamos colocar aqui, ó, mais 4AB menos 3B. Nossa resposta está aqui. Beleza, né? Tranquilo. Vamos para a próxima folha, então. Uma coisa aqui, tá numa folha 4 aqui, uma quarta folha, mas para vocês aí tá na folha 3. Eu só coloquei mais separado para a gente ter o espaço para resolução, tá? Para resolver. Então a questão número 5 está dizendo o seguinte, ó. Observe a figura. Nós temos um retângulo, né? E esse retângulo está dizendo aqui, ó, que a minha parte vertical, né? Minha altura vale x mais 3 e a minha largura vale x mais 5, ok? E a mesma coisa, né? São iguais, ó. Aqui vale x mais 5 e aqui vale x mais 3, né? Aí na letra A ele está falando o seguinte: a expressão simplificada que indica a área desse triângulo. A área é tudo isso que está aqui dentro, beleza? Como é que eu encontro a área de um triângulo? Eu encontro a área de um retângulo, perdão. A área de um retângulo é o valor da base vezes o valor da altura, né? A área de um retângulo, vou tentar fazer um retângulozinho aqui, ó. A área de um retângulo é igual ao valor da base vezes a altura. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Vou jogar aqui, ó, na letra A, então. Qual é a expressão que simplifica a área do retângulo? Área da base, x mais 5, vezes a altura, que aqui é x mais 3. Operação distributiva, lembra que nós fizemos lá no início? Chuveirinho, que a gente pode dizer, ó, esse vezes esse, x vezes x,
x ao quadrado. X vezes 3 mais 3x. Mais 5 vezes x mais 5x. Mais 5 vezes mais 3 mais 15. Lembra sempre da regrinha de sinal, né? Porque como é mais, vai ficar sempre mais, né? Mais vezes mais é mais. Termos semelhantes? Temos. Então vamos juntar, ó. X ao quadrado mais 3 mais 5 mais 8x mais 15. Então a expressão que vai indicar a área desse retângulo está aqui, ó. O que nós queremos saber agora? Qual é a área do retângulo quando o valor do x for igual a 7? A gente tem um valor numérico, a gente quer saber o valor numérico. O que nós vamos fazer então? Aonde eu tenho x, eu vou substituir pelo 7. Trazer de novo para cá então, ó, a minha expressão, x ao quadrado mais 8x mais 15. E aqui eu estou falando que x vale 7. Vamos substituir, ó. 7 ao quadrado mais 8 vezes 7 de novo, mais 15. Resolvendo potência, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49, mais 8 vezes 7, mais 15. A pessoa podia fazer direto? Pode. Melhor, vamos fazer direto então. Ó. Resolvendo logo aqui, ó. Já resolvemos todas as potências, então a gente já pode resolver a multiplicação, que é a próxima, né? 7 vezes 8, ou 8 vezes 7, 56, mais 15. Agora é só somar todo mundo, ó. 49 com mais 56, mais 15. Vou botar todo mundo aqui. É uma operação de soma para todo mundo, né? Ó, 9 com mais 6, 15. Com 5, 20. Ficou 0, veio 2 aqui para cima. 4 com mais 2, 6. Com mais 5, 11. Com mais 1, 12. Então, a minha área vai ser 120. Se a gente está falando de centímetros, né? 120 centímetros. E como a gente está falando de área, 120 centímetros quadrados. Beleza, gente? Espero que ajude aí, tá? Eu não falei no início, né? Mas o ideal é o quê? Vai pausando cada um dos exercícios e tenta fazer. E aí depois confere se a resposta está legal. Tá bom? Grande abraço aí. Tchau, tchau.